ainda na terra, né? Aleluia! Deus tem promessas eternas conosco. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos. Oh Deus, Tu és o nosso Deus para sempre. Nesta manhã te apresento a missionária do Valina. Ó Deus amado, eu quero te pedir que o Senhor a abençoe grandemente, que o Senhor a use com poder, com sabedoria, com graça, que as suas palavras sejam como as palavras de Jeremias, que queimam o nosso coração, que nos faz renovar, que aviva as nossas vidas. No nome de Jesus de Nazaré, Deus seja com ela, que o Espírito Santo do Senhor esteja passeando no nosso meio, que as suas palavras sejam marcos na nossa vida, que possamos crescer na própria imagem do Filho de Deus, do Teu Filho, Senhor, nesta manhã, mais um pouco ainda, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, nossa querida Adelaide, pelas palavras. Eu quero dizer para vocês assim, que quando a gente anda com Deus, aí a gente tem que frutificar, não é verdade? Como é que você anda com Deus e não frutifica? Então eu louvo a Deus, né? Porque a gente, por onde passa, encontra pessoas que dizem assim: olha, foi boa a mensagem, foi boa a aula, né? Mas isso é o que, gente? É frutificar, né? Porque estamos na videira. Se você está na videira, dá fruto. Então não é um privilégio só meu, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui no Vale, nesse encontro. Agradeço a pastora Hilda, seu esforço de programar esse primeiro encontro, né, de mulheres. É bom estar aqui no Vale, porque eu tive um impacto para a missão de Deus lá no Betel. Eu sou da Paraíba, de João Pessoa, e o pastor Jonathan visitou o Betel. Gente, eu estava tão feliz em ensinar a palavra como a pastora Adelaide falou, porque o Espírito Santo faz a palavra criar vida. Que a palavra só como escrita é um livro qualquer, né? Eu gosto de dizer assim: você pode ser PhD em teologia, mas se a palavra, na sua percepção, no seu coração, se ela não toma forma, ela é letra, ela é conceito. Então, não é por aí. Então, a palavra de Deus, né, era tão viva, e o Espírito trazia tanta luz, né, que eu disse assim: eu estou satisfeita. Posso morrer ensinando a Bíblia. Estou bem demais. Aí pastor Jonathan chegou nesse tempo, lá foi na década de 80. E Deus me disse assim: você precisa ter olhos, não apenas para aqueles que vêm aprender, mas ter olhos para aqueles que estão muito longe e não conhecem a palavra. E aí houve um avivamento no meu coração, um avivamento missionário. E uma pessoa disse assim para mim: olha, eu vi seu coração ardendo, e assim um globo, né, diante de você. E eu aceitei aquela palavra, né, como uma revelação de Deus, né? E meus queridos, da década de 80, Deus foi começando a trabalhar no meu coração para ter os olhos para as nações, né? Graças a Deus. O Betel, né, tem muita identificação com o Vale da Bênção. Eu digo a Márcia, eu me sinto aqui em casa, né? Porque, na verdade,
O Betel brasileiro, ele já tinha 86 anos, mas com a renovação espiritual, né, na década de 60, então o Betel surgiu, né, como uma obra missionária, porque as missionárias canadenses que organizaram o Betel, fundaram o Betel, 1935, gente, olha só, essa missionária veio do Canadá, 30 graus abaixo de zero. E elas foram trabalhar no Alto Sertão. Eu sou da Paraíba, eu não conheço. 40 graus acima de... Não é verdade? Que coisa linda. Então, com a renovação, então o Betel tomou teve esse despertamento, não é? Para a missão de Deus. Para a missão. Não apenas para o preparo de obreiros. Né? E é isso que aconteceu no movimento de renovação espiritual. Né? E, como eu estava dizendo, eu me sinto muito identificada, né? Porque a gente caminha junto, né? Com os princípios, os mesmos valores. Né? Eu vim para São Paulo, né, em 91, fiquei 28 anos dirigindo o seminário do Betel, aqui em São Paulo, e aí todo ano eu vinha para o Vale da Bênção, para o curso de preparação de missionários. Né? Segunda-feira vou começar novamente, mais de décadas, né, gente? Servindo ao Senhor aqui no Vale também. E eu tive estou dando um testemunhozinho aqui, mas vai ser rápido. Eu tive uma decisão no meu coração, não começar o semestre letivo, o ano letivo, sem primeiro vir orar e jejuar no Vale. Todos os anos eu trazia minha equipe. Vamos orar e jejuar para Deus abençoar o ano. Né? E eu ficava aqui, teve uma ocasião, eu fiquei 3 dias aqui, porque a gente estava com poucos alunos. Gente, quem trabalha com seminário sabe o desafio, porque tem muitos seminários hoje, e tem muitas propostas de seminários dentro da própria igreja. E por sermos interdenominacionais, assim como o Vale, a gente tem, né, certas dificuldades. E aí estávamos com poucos alunos, e a gente tinha que pagar aluguel, e os desafios são muitos. Aí eu vim orar, e Deus me deu um texto. Eu não fui assim, Senhor, fala comigo. Não, eu estava lendo o texto. E Deus me falou lá em Ezequiel: mandarei homens como rebanho, o rebanho do Senhor. Aí na hora eu disse, o rebanho não é do Wellington, né, Assembleia de Deus, não é, naquela época eu dizia, não é de Ernesto Nini da Batista, não é. Aí os que eu ia me lembrando, Senhor, o rebanho não é das denominações, o rebanho não é dos pastores, é do Senhor. E Deus atendeu nossa oração, né? Nós tivemos em 2006, eu estou lembrando dessa estatística, nós tivemos 130 alunos e de 98 denominações e igrejas diferentes. Né? O Wilson da Aliança, ele disse, do Valinho do Betel é uma aliança. Eu disse, é mesmo. Então, irmãos, Deus nos une como corpo, né? Somos um reino de Deus, é o reino de Deus entre nós. Né? Então, esse lugar é um lugar abençoado, é um lugar de oração. Né? Eu louvo a Deus pela Márcia, o Silas, trabalhamos juntos na MTB e também trabalhamos na PMB. Me alegro com a
pastora Adelaide, esposa do pastor Jonathan, né, nova fase ministerial que Deus deu para ela. Depois de anos de ministério, né, ela não estava desejando casar. Ela diz isso, o testemunho dela, né, porque Deus escolhe algumas para ser, eu vou usar o termo bíblico, eunuco do Senhor. Não é verdade? É bíblico, né? Eu já falei para a missionária solteira, dizendo, gente, o que a gente precisa é entender o propósito de Deus. Não é? E Deus disse para ela, o ministério dela como solteira, maravilhoso, mas agora ela ia trabalhar junto com o pastor Jonathan. E ela aceitou, né, o casamento. Então, gente, é muito bom a gente estar dentro do propósito divino. Isso é o que vale, não é verdade? Então, eu queria ainda dizer assim, que eu fiquei triste porque a editora falou que ia trazer meu livro, né? Ia enviar e não chegou. Então, se você, né, deseja conhecer meu livro de Ministério Cristão e Espiritualidade, a Thomas Nelson tem ele em e-book também. Então, você pode acessar, né, e ter ali. Nós temos a missão de interceder e a vitória do reino. Eu tenho capítulos em alguns livros, mas esses 3 são meus. E é uma vida a serviço do reino, né? E Deus usa, né, com tanta graça. Porque quando a gente se entrega, a graça supre. Gente, a graça supre, né? Eu louvo a Deus também, porque pela internet, né, a gente pode expandir a missão, né? Então, Lorena coordenando lá em Votorantim, nós temos o casal aqui, eu disse para eles, eu me identifiquei, né, com esses servos de Deus, né, porque há pessoas, né, que têm um elo, né? O Espírito faz isso, identifica-se, não é verdade? A gente ama a todos, gente, o amor de Jesus é para todos, não tem acepção de pessoas, mas a afinidade é para alguns, né? E a gente precisa entender isso, né? Um dia eu estava naquela luta lá no seminário. Viver no internato não é fácil, né? Eu estudei no internato, fiquei 15 anos interna, e eu tinha uma pessoa que eu tinha muita dificuldade. Aí eu disse, meu Deus, eu não posso pregar o que eu não vivo. Então, Senhor, traz uma solução. E eu ia ao encontro da pessoa, vamos orar junto, vamos conversar. Não fluía como eu desejava. Até que chegou um missionário visitando o Betel, né? Aí eu disse, eu vou conversar com ele. Aí eu contei, né, uma certa dificuldade nesse relacionamento. Ele disse, Duvalina, você deseja o mal para essa pessoa? Eu digo, absolutamente não. Você fica fazendo montins contra ela, falando mal? Eu digo, não, eu tenho minha consciência diante de Deus, que não. Ele disse, Duvalina, faz diferença entre amar e ter afinidade. Olha, isso foi, sabe o peso que você falou ontem, pastor Eliette, o peso caiu, não é? Então, aí eu fiz um estudo para os alunos. Olha, Jesus tinha 12 e amava a todos indistintamente. Mas para subir para o monte, Pedro, Tiago e João. Não é verdade? Para aqueles momentos, né, mais aconchegantes, de oração, lá no barquinho, era Pedro, Tiago e João, né? E ainda diz, né, que João era aquele
que se reclinava no peito. Então, gente, isso é o Evangelho. Né? O Evangelho não traz peso. Né? Senão não corre, né, pastor Eliette? Não corre. Né? Ela pregou ontem sobre a carreira, né? A maratona, né, em Hebreus 12. Então, é tão bom a gente reconhecer isso, porque eu não fico me exigindo, não é? Nós vamos viver bem com todos e amar a todos, mas abrir o coração, se identificar é com alguns, não é verdade? Isso também é um princípio da psicologia, não é? Porque as personalidades são distintas e elas se atraem, né, naquelas onde existe mais identificação. Bem, eu estou feliz de estar com vocês, viu? Obrigada mais uma vez. E nós vamos refletir, né, o tema que eu ganhei, que eu recebi, né, da pastora Hilda, né, o tema, né, está aqui, né, mulheres que inspiram. Mas a minha parte é a mulher conectada com a missão. Né? Nós falamos com a vida, né, com a vida, mas agora com a missão. E meu irmão, você que está aqui, que é da Igreja do Vale, vocês homens, nós não vamos pensar apenas na conexão da mulher com a missão. Nós vamos pensar na conexão da nossa vida com a missão, seja mulher, seja homem, porque, né, agora eu vou citar Gálatas 3:20, né, não há diferença, não há distinção, né, o cristianismo chegou para quebrar as barreiras, não há homem, não há mulher, macho e fêmea, todos somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus, com as nossas diferenças, não é? Com as diferenças, porque Deus fez a mulher diferente, não é? Mas somos humanos e do mesmo DNA. Nosso DNA é a imagem e semelhança de Deus. Que coisa gloriosa, não é? Não temos um Deus que nos criou como Ele criou o passarinho. Não, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e é assim, né, que a gente se relaciona com Ele e se relaciona com a missão dEle. Né? Glória ao Senhor. Em João, no capítulo 17, aliás, capítulo 15, eu queria ler para vocês apenas 2 versículos, não vou trabalhar o capítulo, não vamos trabalhar o capítulo, vamos apenas nos reportar a 2 versículos aqui. Obrigada. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo que dá fruto pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Obrigada, Pai, pela tua palavra tão rica, tão verdadeira, tua palavra que nos instrui, tua palavra nos educa, tua palavra nos transforma, mas também a tua palavra nos desafia. Queremos nesta manhã sermos desafiados pela tua palavra para produzir fruto, o fruto da videira, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando pensamos em estarmos conectados com a missão, né, a missão de Deus, vem muitas coisas em nossa mente, né? Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, mas qual é mesmo a missão que Deus tem para mim? Porque quando olha assim o pastor, a missão dele é ser pastor, né? Ou o missionário, aquele que deixa tudo e segue, né, para o campo, né, seja nacional, seja transcultural. Isso aí é a percepção mais comum que a gente tem. Não é por isso que muitas vezes a gente diz assim, não, a minha missão, né, é contribuir, porque a gente paga o pastor e o pastor faz a obra. Eu já ouvi gente dizer paga o pastor, que eu não gosto muito desse termo, não é? De jeito nenhum. Mas a gente sabe que alguns pensam, né, dessa forma. E aí nós temos uma dificuldade de cumprir a missão, porque às vezes a gente não se encaixa. Eu não vou ser pastor, mas eu também não vou ser missionário. Então, que missão eu tenho? Aí a mulher, né, na sua denominação, tem pastora? Tem. Então eu vou ser pastora. Mas a maioria, né, na comunidade não tem o chamado pastoral, né? E outro é chamado como missionário. E a gente identifica, esse aqui vai para o campo. Então esse tem a missão. Aí parece que a gente reduz a missão a esses polos, a essas duas qualificações, né? Então, isso é uma questão histórica, não é? Porque a igreja, na Idade Média, ela elevou o clero. Então, quem é que faz a obra, né? Quem faz a obra é o clerical, né? Então, aquele que comanda, e as pessoas vão apenas receber, são espectadoras, né? Esse era o modelo, não primitivo, é claro, não é? Mas esse modelo da Igreja Católica, não é? Ele foi trazido, né, para dentro do protestantismo, né? E a gente caminha dentro dessa percepção, né, de uma missão nesses dois âmbitos aí, ou alguma coisa mais. Mas é assim que acontece com o desenvolvimento da igreja brasileira, com o desenvolvimento da missão no mundo, porque, gente, nós somos privilegiados, historicamente. Nós somos privilegiados, né? A Ultimato me pediu para escrever um legado da década de 60 a 2000. Há várias pessoas, né? Ela pediu para fazer esse legado. Aí eu digo, olha, nós somos privilegiados. Por quê? Porque o movimento de renovação espiritual no Brasil, na década de 60, foi esse movimento que fez surgir várias igrejas independentes e várias igrejas históricas. Elas se dividiram. Por exemplo, igreja presbiteriana renovada, não é a presbiteriana do Brasil.
não é? Batista da Convenção Brasileira e Batista da Convenção Nacional, não é? Eu sou congregacional, então igreja da Aliança Evangélica e não da União, que é a tradicional. Então esse mover que a gente chamou de renovação espiritual, não é? Pastor Ernesto Tonini foi a pessoa que Deus levantou no Brasil, e o pastor Rosivaldo Araújo mais lá no Nordeste. Então essa igreja começou a ser pujante, começou a ser uma igreja viva, ela começou a crescer e se expandir, porque a obra do Espírito Santo ninguém detém. É o que pastor Rosivaldo escreveu, essa poesia que se tornou um hino: ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor. E meus irmãos, com esse movimento de renovação espiritual, de crescimento da igreja, porque olha, na década de 80, a igreja cresceu mais de 150%. Uma coisa extraordinária. E outra coisa, que a igreja cresceu em vários segmentos da sociedade. Então, a igreja não é apenas para a periferia, porque antes era assim. Olha, eu sou filha de frade franciscano, e meu pai tinha uma ânsia, né, um desejo imenso, né, de ser pregador. Por isso que ele foi para o convento dos franciscanos. Ele queria ser o pregador, mas graças a Deus que ele encontrou a luz do Evangelho, né? Antes mesmo de casar, ele encontrou a luz do Evangelho. E aí, quando ele se converteu, ele queria pregar o Evangelho, mas as pessoas proibiam. Na época tinha o Frei Damião lá no Nordeste, muito conhecido, né? Mandava as crianças bater pedra na janela da igreja e quebrava. Colocava ramos de árvores no meio da rua, né, para o carro não passar. Então era muito complicado. E eles diziam assim: ser crente é ser gentinha. Era assim, ser crente é ser gentinha, não é isso mesmo? Por quê? Porque quem aceita o Evangelho são as pessoas mais simples, que não têm entendimento e são convencidas, né? Gente, naquela época não era convencida para ser rica, não, porque aí já é outra história, não é? Eu estou trazendo um pouco da história para a gente entender a mudança da percepção acerca da missão. Então, nesse movimento de renovação espiritual, veio o crescimento das missões, porque o Espírito Santo é o diretor de missões. Deus é um Deus missionário. Aí você veja, Deus foi despertando a igreja para cumprir a missão. Surgiu o Vale da Bênção, 40 anos vai completar, não é isso? Aí vem o quê? Muitas agências missionárias no Brasil, né? E naquela época as agências chamava junta, não é? Ainda hoje na Igreja Batista é junta de missões, né? Era um trabalho muito insignificante, mas com o mover do Espírito Santo, a obra missionária no Brasil começou a crescer. E aí a gente vê, né, como o Espírito Santo foi despertando a igreja. Mas nós ainda estávamos naquela percepção da proclamação. Qual é a missão da igreja? Proclamação, não é? Aí surgiu o movimento de Lausanne, 1974. Com o movimento de Lausanne, então a igreja foi sacudida no mundo, né? Não foi somente em Lausanne, né? No mundo, para pensar, missão não é só para proclamação, não é? A missão de Deus é integral.
Então você proclama e você atende a pessoa no seu todo, não é? Porque o evangelho não é apenas para dar o passaporte para o céu. O evangelho trata o homem na sua integralidade. É corpo, alma e espírito. Glória a Deus por isso. Eu gosto muito do lema de Lausanne. É o evangelho todo, de Gênesis a Apocalipse, para o homem todo, corpo, alma e espírito, e para todos os homens, é até os confins da terra. Então, mas a gente tem que ter cuidado, porque quando o Espírito sopra e a igreja começou a entender que sua missão não era somente a proclamação, né? Aí as pessoas vão perdendo o equilíbrio. Ai, que coisa triste, não é? Mas a humanidade é assim, a história conta, não é? Então, gente, como é que eu estou dizendo que perdeu o equilíbrio? Porque muitos, ao invés de trabalhar, a missão é uma só, agora ela é integral, ela é para o homem todo. Aí ela começou com o evangelho social. Não é verdade? Vocês sabem disso. Lá no seminário, nós no nosso currículo temos missão integral da igreja. Mas com esse desvio da igreja, vocês sabem que tem o evangelho social muito forte, por grandes líderes dentro da nossa igreja evangélica. Aí com esse desvio, nós tivemos que tirar o nome missão integral da igreja, porque quando o histórico do aluno ia para uma certa instituição, ela dizia assim: o que é isso, missão integral? Esse aqui é o evangelho social. Então, gente, nós tiramos. Como é que agora, qual é a nomenclatura da nossa matéria, nossa disciplina? Missão e o reino de Deus. É missão e o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é só proclamação. O reino de Deus chegou. Então tem transformação de vida, tem transformação de comunidade, tem mudança, porque o evangelho traz dignidade à pessoa humana. E aí, esse evangelho que nunca deixou de ser integral, porque a Bíblia diz que Jesus pregava por toda parte, fazendo bem, não é? É o amor concreto, é o amor que é perceptível em ações, não apenas de palavra, como diz João na sua primeira carta, não apenas Pedro, aliás, é Tiago, que é tão forte aí. Então, com essa mudança, né, na igreja brasileira, o que é que aconteceu? Isso aí é fruto de Lausanne também. Então, esse evangelho que é para todo homem, né, ele traz a igreja ao entendimento que missão é você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Não é somente para o clero, não é somente para o pastor, para o missionário. Então, como é que a gente se conecta com a missão de Deus? Entendendo o propósito que Deus tem para você. Esse propósito pode ser pastoral, pode ser missionário, mas ele também é o propósito de Deus em fazer você um profissional a serviço do reino de Deus, que antes não se pensava assim, que a gente chama também de fazedores de tendas. Você vai para o campo, mas não vai apenas com o passaporte de missionário, não é? Você vai com a sua profissão para servir a comunidade, né? E não é somente quem vai. Então as mulheres, não é? Licença aqui os homens, não é? O Congresso das Mulheres está aqui para dizer assim: e você, minha irmã, pode cumprir a missão de Deus como doméstica. Pode cumprir a missão de Deus
no empreendedorismo. Hoje é moda na sociedade. E o governo está dando uma ênfase aí, não é? E existe também um reforço do governo. Você quer abrir sua mini empresa? Tem recurso. Tem cursos e mais cursos. Empreendedorismo em missões. Não quer dizer que você agora vai ir de casa em casa batendo porta. Eu fiz muito isso, viu, pastor Eliette? Eu fundei uma igreja, foram 9 anos batendo porta. Hoje não funciona. Não é? Não funciona, porque nós estamos numa mudança de século, né? Século 21, né? Com todos essas características, né? Que você citou no primeiro dia, do liberalismo, do secularismo, relativismo. Então nós estamos aí nesse mundo que mudou a mentalidade das pessoas. Então a forma de trabalhar é diferente, mas o que não pode perder, consciência do propósito. Qual é o propósito que Deus tem para você? É você ser uma médica, uma enfermeira, vai ser missionária dentro do hospital. É odontóloga, vai ser missionária dentro da sua clínica. Né? Lá a AME tem um trabalho na Indonésia, vocês sabem, um país fechado. Mas eu vi o testemunho de um odontólogo, e ele dizendo que enquanto ele está fazendo o trabalho dele, a pessoa não pode falar. Ela pode ouvir. E ele é evangelho, né? E a pessoa ouvindo. Então, gente, é isso aí. Não podemos reduzir a missão de Deus a ofício, o ofício pastoral. Quando eu dou aula de dons, eu digo para os alunos, gente, vocês acham que durante a liturgia dá para a igreja toda exercer seus dons? Mas todo mundo tem que ter o seu lugar no corpo, exercer seu dom, sua função. Então agora, minha querida, meu querido, a missão extrapola as 4 paredes da igreja. Né? É o que o Bonhoeffer, ele fala assim, missão, a igreja é a igreja do lado de fora. Né? Então vamos para lá, não é? Vamos para as comunidades. E quantas ONGs evangélicas, né, têm sido formadas, porque a igreja está chegando na comunidade. Né, para atender o pobre, sim. Mas não é só para dar comida, não. Não adianta chegar, não é só com comida. Não, a missão é integral. Então agora vamos para o termo certo. Não é? Se não dá para usar o termo certo, não use. Não é? Mas se dá para usar, é isso aí. É você saber qual é o propósito de Deus na sua vida. E é lindo, gente, que Deus não fez ninguém sem dons, sem talentos. Não é verdade? Então eu vou aqui, deixa eu seguir aqui um pouquinho, né? Eu quis dar esse pano de fundo para mostrar para você a mudança da concepção de missões. Então a missão é você exercer o seu dom onde você estiver. Você tem dom, minha irmã, meu irmão. Eu gosto muito de uma frase lá do salmista que ele diz assim: no reino, em Israel, não existia nenhum inválido. Deus não quer ninguém inválido. É por isso que Deus nos dotou da sua imagem e semelhança. Semelhança com Deus é potencial, emocional, racional, como de comunicação,
não é? É o potencial em todas as áreas da vida, não é? Na fala. O poder da fala é grande, né, pastora? Poder da fala. Você pode não ser pregadora. Aí vem, eu tenho que ser pregadora para poder pregar o evangelho? Não. Você não precisa ser uma pregadora, você não precisa estar no púlpito. Deus chamou Maria, a primeira mulher, para fazer anunciação. Vai e anuncia que eu estou vivo. Vai e anuncia. Né? Como é que a gente anuncia? Na comunicação. E nós mulheres temos mais capacidade para isso. Temos mais, né? Então aproveite e comunique. Ah, o sol está lindo, está mesmo maravilhoso. Mas você conhece quem fez o sol? É maravilhoso. E aí a gente vai. É Jesus ensinando. Não é como ele fez com a mulher samaritana. Veio tu tirar água. Ah, eu tenho água melhor do que essa. É essa vida que flui. Ela não espera o horário do culto para poder ministrar. Ela vive a dinâmica do evangelho. Meu irmão, o evangelho é Cristo vivo dentro de nós. E a gente não pode deter. A vida de Deus é uma fonte que jorra para a eternidade. Que coisa gloriosa! O que nós precisamos então é ser conscientes de que nós temos a missão de Deus. E a missão de Deus é você descobrir os dons para exercê-lo aonde Deus te colocar. Né? Se Deus vai colocar lá no campo transcultural, glória a Deus. Mas se Deus vai usar você para exercer o seu dom dentro da igreja, contribuindo, para poder o que quer ir, possa ir. Se ele está deixando o emprego, deixando família, para poder pregar, quem vai contribuir para ele ir? Então o que é isso? A missão de sustentar com o seu dinheiro, com seus recursos. Agora uma coisa, né, me pediram para fazer um texto, né, para a MTB, eu estou ainda terminando, sobre captação de recursos. Os missionários vão para a igreja para poder falar necessidade e levantar mantenedor. Aí eu digo, Deus, essa pessoa nesse capítulo já escreveu tanta coisa, o que é que eu vou escrever mesmo? Sabe o que Deus pôs no meu coração? É que quando a gente vai falar da necessidade para ir para o campo, a gente tem que mostrar que quem não vai está na mesma missão. Ele não é assim inferior, porque o herói é quem vai. Não, você que dá a sua contribuição, por menor que ela seja, você está indo com ele. Você está lá no campo, porque sem sua contribuição, ele não estaria. Agora, temos que ter essa consciência. Né? No meu livro, A Missão de Interceder, eu tenho falado sobre isso. Aquele que Deus chama para a linha de frente, tem que ter retaguarda espiritual. Quem é que vai fazer a retaguarda? É o intercessor. É o intercessor. Agora você precisa ter essa consciência, senão você vai dizer, eu estou orando por você, meu irmão. Parece que é um dever, né? Não, a igreja disse que eu preciso orar. Não, você tem que ter essa consciência. Eu estou indo com você. E eu estou o tempo todo lhe sustentando para você ficar aí. Eu gosto como Paulo fala de oração, gente. Sabe como é que ele diz? Romanos 15, 30.
ele faz um rogo, é um pedido assim, veemente, não é? Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Gente, que pedido, hein? Será que você ia resistir a um pedido assim? É o missionário que está falando. Pelas misericórdias de Deus, que combatais comigo em oração a Deus a meu favor. O que é que Paulo está dizendo? Eu estou no combate, mas não posso estar sozinho. E você orando por mim, o combate vai ser possível. Meu irmão, quando eu vejo um missionário desanimado, querendo voltar, e digo, meu Deus, cadê a retaguarda? Porque a tendência é dizer, está com problema. O missionário não está se adaptando. Gente, pode ser, não estou dizendo que não pode ser. Porém, a gente tem que olhar esse outro lado, porque a missão não é responsabilidade apenas dele. Não é apenas dele. Nós somos uma comunidade, somos um corpo, né? E aí Paulo diz, né, se a unhazinha está doente, o corpo todo vai sentir. Então, é necessário a gente entender que a missão é para todos e que todos podem cumpri-la. Todos podem cumpri-la de acordo com o dom. E esse dom que Deus nos deu, 1 Coríntios 12 tem uma lista deles. Romanos 12 tem outra lista deles. E Efésios 4:11, mais 5 dons. 1 de Pedro 4:10 e 11. Pedro fala de dons e diz, cada um sirva um ao outro com o dom que recebeu. Uma coisa, gente, que eu acho que falta também na gente, é esse senso de que quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos servindo o irmão. Não é verdade? A gente, essa percepção de igreja institucionalizada, tirou essa percepção da irmandade, né? Nós somos um corpo. Então meu irmão está aqui juntinho de mim, eu estou servindo a ele, e eu estou servindo aquele que está mais distante, porque minha oração chega lá, porque minha contribuição chega lá. Então os dons são diversos. Porque os dons são diversos, os ministérios são diversificados. Não é? Eu gosto de dizer assim, meu amado, trabalho muito com aluno, né? Você veio para aqui porque você quer assumir ministério. Você sabe o que quer dizer assumir ministério? Servir. Ministério, a palavra, né? No original, serviço. Agora, vamos servir com o dom que o Senhor deu. Vamos descobrir, pedir a Deus que nos dê oportunidades, veja o que eu estou dizendo, oportunidades para servir, porque no serviço você descobre o dom. Tem gente que quer uma revelação do céu. Não, gente, eu não vejo Deus fazendo isso, não. Sabe? Vando uma revelação, você agora tem o dom da profecia. Sabe o que é profecia? É falar em nome de Deus. Fale em nome de Deus. Não espere aquele insight, né, que vai prognosticar alguma coisa para a sua vida. Fale em nome de Deus. Agora fale com a autoridade do Espírito. E fale com base na palavra de Deus. Tem que tudo ter o toque da palavra, né? Porque a escritura é inerrante. A única que a gente lê e diz é Deus falando. Então tem que ser pela palavra.
Então, meus queridos, vamos nos conectar com essa missão de Deus. Descobrir os dons. Agora, a ciência se multiplicou, não é? A teologia também se expandiu. A missiologia da década de 1950 para cá. Não é coisa antiga, não. A missiologia começou a surgir dentro das instituições de preparo de obreiros. Então, o que quer dizer? Vamos aproveitar a ciência, né? Faz um teste psicológico para descobrir os dons. Teste vocacional, né? Teste vocacional. No meu curso de pedagogia, eu fiz especialização em orientação vocacional. Então, vamos fazer teste de dons. Tem um livro fabuloso, né? As 3 cores do seu dom, né? Da editora Esperança. Então, vamos descobrir. O seu potencial não pode ficar somente para você. Porque quando Deus nos dá os seus dons e os talentos, gente, são os dons naturais, não é verdade? Dons naturais. Você não precisa achar que aquele potencial natural que você tem, que nem precisou ser crente para ter. Eu gosto de lembrar isso, né? Porque às vezes a gente quer espiritualizar as coisas, não é? Você não precisa dizer assim, eu tenho o dom do ensino para poder ensinar. E aí, nas escolas fundamentais, do ensino, né, infantil até a pós-graduação, quem está ali não está ensinando com esse dom natural, dom, talento. Agora, Deus te chamou para servir no reino de Deus. Esse talento sozinho não dá. Ele não vai servir sozinho. É por isso que o Espírito Santo vem e ele nos capacita com os dons espirituais. Aí a gente une o natural ao espiritual, né? A gente une ao Espírito Santo, não é? Ele usa esse potencial que você já tem e você vai servir ao Senhor, né, com aquilo que lhe é próprio. Quando eu gosto de dizer aquilo que lhe é próprio, sabe por quê? Porque é outro pontinho que eu tenho aqui, eu sei que está na hora já, né? Mas eu queria só tocar aqui, é a questão, gente, da nossa identidade ministerial. Porque a gente não pode servir com a identidade do outro, né? A pastora falou muito sobre a identidade. Nós temos a identidade de filha, ela frisou muito isso. E a gente louva a Deus por isso. A identidade de filho, meu irmão, né? Fomos adotados na família de Deus. Mas nós também temos a identidade de servo. Deus nos chamou para servir. E não dá para ficar somente sendo acalentado no colo do Pai. Nós temos que nos levantar como servos de Deus. Vamos avançar com o reino de Deus. Minha gente, nós estamos no fim, né? É outro assunto aqui que daria, né, muito tempo. Nós estamos no tempo do fim e a gente não pode se acomodar, não. O apóstolo Pedro diz uma coisa que alguns teólogos não interpretam da mesma forma, mas eu interpreto dessa forma, né? Quem for contra mim não tem problema. Quando Pedro diz, apressando a vinda do Senhor. A gente precisa apressar. E isso não atinge a soberania de Deus. Nosso Deus é soberano, dono do tempo e do espaço. Mas Ele conta com a igreja. Ele conta com você. O exercício do seu dom é para fazer
o evangelho avançar. Aí tem que apressar a vinda do Senhor. Por quê? Porque Mateus 24,14 deixa muito claro. Esse evangelho do reino vai chegar em todos os povos, ser pregado em todas as nações, então virá o fim. Há uma conexão da vinda com o trabalho da igreja. Então, somos servos de Deus, meu irmão. Vamos pedir essa graça de entender a nossa identidade ministerial. Porque Deus não usa você do mesmo jeito que vai usar o outro, não é? Há diferentes dons, diferentes ministérios e o texto é diversidade. Diversidade de dons, diferentes ministérios e diferentes formas de realização. Então, a forma de Deus realizar a obra dele através de você tem seu perfil. É o perfil ministerial, né? Vocês viram, meu perfil de pregar é diferente da pastora Elieta. Ela disse, eu não sei ficar parada. E Duvalina não sabe andar. Não é? O perfil ministerial está nisso também. Esse é um exemplozinho, não é? Por exemplo, eu tenho o dom do ensino, eu tenho consciência disso. Agora, o meu dom de ensino está no perfil de exortadora. Gente, às vezes isso é pesado, viu? Às vezes é complicado, não é? Mas, quando Deus nos usa no nosso perfil, né, com o nosso dom e com a especificidade do seu ministério, Deus é glorificado. A igreja é edificada e o evangelho expandido. São 3 objetivos, né, pelo qual o Espírito age para que a missão de Deus se cumpra. Vou repetir para a gente guardar. Primeira coisa, Deus é glorificado. Então, a palavra diz, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, minha irmã, até o bolo que você está fazendo, é para a glória de Deus. A mensagem que você vai preparar é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Segunda coisa é edificar a igreja. Porque se a igreja não for edificada na palavra, enraizada em Jesus, ela perde seu papel, perde sua missão. Ela se contamina com esse mundo e tem muita coisa terrível acontecendo aí, não é? Ela foge da teologia bíblica, ela perde a verdade de Deus na sua pureza. Porque tem alguns que têm traços da verdade, mas não tem toda a verdade. Você tem que estar numa igreja que tenha toda a verdade. Toda a verdade tem que ser defendida com a palavra de Deus. A igreja edificada quer dizer uma igreja madura. Não é criança que não fica com mimimi, não é isso? Ela tem que crescer, tem que amadurecer. E essa igreja vai cumprir a missão de Deus, o evangelho vai se expandir por toda a terra. Então, onde estiver, seja o que você estiver fazendo, que você cumpra a missão de Deus conectada com o Deus da missão. Vida e missão em conexão para a glória de Deus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Passou. Não, pode orar. Vamos orar então? Faltou um terceiro aí. A igreja edificada, o evangelho expandido, não é? O evangelho chegando até os confins da terra, alcançar o pecador. A igreja edificada para quê?
Só para gozar da graça. Eu gosto de dizer, gente, a graça não é só para ser desfrutada. A graça é para ser compartilhada. De graça recebestes, de graça dai. Vamos dizer juntos, vamos ficar em pé. Vamos dizer juntos essa frase. Você tem graça, meu irmão, minha irmã. Então nós vamos manifestar a graça. Você sabe, às vezes, um sorriso, você manifesta a graça. É verdade, a pessoa está triste, você chega, dê um abraço, é a graça se manifestando. Cuidado para você não achar que é porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Glória a Deus, é o dom natural, tua personalidade, traço da personalidade. Porém, se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, não se limita a isso, porque o seu abraço transmite a vida que está dentro. É a vida de Deus. Quem está na videira, não é verdade? Então, por isso que eu li o texto, né? Mas eu acho que eu demorei no testemunho. Porque o texto deixa muito claro. Você tem que frutificar. Amém. Tem que frutificar. Tem que servir. Mas vai servir com a seiva da videira. Amém. Não tem outra vida, né? Amém. Vamos orar. Pai amado, nós louvamos a Ti, porque Tu nos escolhestes. É o privilégio recebermos de graça a Tua graça. Ó Deus, obrigada, porque temos a fonte da água viva dentro de nós. Amém. Faz essa água jorrar. Amém. Jorrar, e todos com quem convivemos possa ser contagiado com a vida de Deus em nós. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos conectados com a nossa missão. Amém. Cumprir o Teu propósito para a nossa vida. Sim, meu Pai, cumprir o propósito e frutificar. Aleluia. Para